dou um conselho pra ninguém, mano. Pra ninguém. O que você quer dar conselho pra quem não pediu? Entendeu? Então a parada minha, assim, eu vivo a minha vida. Eu vivo e eu deixo viver. Cara, viva como você quiser. A vida é tua. A vida é tua. Eu sei como eu quero viver. Simples. O grande problema das pessoas. As pessoas querem mudar a outra. Não, você precisa fazer. Quando a pessoa fala, você tem que fazer. Essa eu adoro. Tem que fazer porra nenhuma. Ninguém tem que fazer nada. Nada. Todo mundo é livre. Eu adoro quando os caras falam pra mim. Isso. A pessoa outro dia pra mim falou assim, Ninja, sabe agora o que você tem que fazer? Eu falo, me conta, que você me ajudou tanto pra chegar aqui que eu não vejo a hora de ter a sua opinião, filha da puta. Sabe, ninguém tem que fazer nada. Nada. A gente divide as experiências porque alguma coisa você pega que você acrescenta essa arma no teu arsenal. Opa, isso serviu pra mim. Eu dou um conselho.